Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. E eu trouxe uma das principais referências, talvez as que estejam lá mais antigas nesse mercado financeiro, para falar com vocês. A gente vai falar sobre tudo, planejamento financeiro, a gente vai falar sobre questão de dívida, a gente vai falar sobre Banco do Brasil, que é algo que vocês estão perguntando muito. E eu queria agradecer você, Gustavo Cerbasi, que já é de casa, por estar aqui tirando seu tempo, né? Obrigado, Carol. Você falando das referências mais antigas, eu senti nascer mais 3 cabelos brancos aqui do lado. Né? Eu falei, eu quis dizer assim, né? O Gustavo que tá tanto tempo ajudando as pessoas, né? 26 anos de carreira. Graças a Deus, é muito tempo e ajudando muita gente, né? Sim, com muita alegria, com reconhecimento do público. Eu tenho pessoas que me seguem desde os tempos de, não só eu comecei dando aula, mas das aulas eu parti pro rádio, né? E o rádio foi a partir de 2003. Então tem gente que fala que começou no rádio, comprou os livros, hoje me segue na internet, participa dos meus cursos. Então é bom ver que a gente participa através das pessoas, transformando há tanto tempo. E num tema que é tão difícil, né? Abordar, que a gente precisa abordar mais, né, Gustavo? Então, essa questão de educação financeira, de investimento, de tudo, né? Assim, difícil abordar? Eu acho que é técnica, né? E acho que com o passar do tempo a técnica fica mais fácil de colocar em prática. As pessoas são resistentes a abordar o assunto, elas são resistentes a colocar em prática na sua vida, que está todo mundo procurando atalho. Planejamento é aquele curto caminho longo, né? Ele é um caminho longo, mas você todos os meses pode confirmar que se está ou não no caminho certo e fazer algum pequeno ajuste. As pessoas preferem o longo caminho curto. Todo mês fazer uma tentativa de acelerar o processo e acaba dando errado e volta para estaca zero. Então, planejamento é você se imaginar num lugar e fazer uma engenharia reversa. O que eu preciso fazer para estar naquele lugar, seja de prosperidade, seja de desfrutar de uma viagem, seja de viver numa região diferente. Então, o que falta eu fazer a partir de agora para culminar num projeto bem sucedido? Eu acho que não faltam recursos, não falta conhecimento. As pessoas têm resistência nesse sentido. Sim, a gente está aqui para ajudar vocês. Mas antes da gente começar aqui, pessoal, um bate-papo muito legal, eu vou falar aqui do Investidor 10, tá? Que é um aplicativo, é um site muito completo para você que tem dificuldade. Poxa, Carol, eu queria saber mais sobre essa ação, sobre esse fundo imobiliário, sobre até ativos no exterior, de uma forma mais simples, descomplicada. O Investidor 10 vai te ajudar muito, tá bom? Faça isso, inclusive, você pode consolidar a sua carteira, que facilita bastante, pessoal. Conheça lá, você vai ver, eu uso em todos os meus canais, o André, a gente usa muito o Investidor 10 e é gratuito. Eu vou deixar aqui para vocês um link, através desse link é gratuito e também um QR Code tá rolando na tela, tá bom? E sabe, pessoal, porque vocês às vezes têm dificuldade, até vocês não tem tempo, porque a pessoa tá trabalhando, ela tá correndo atrás do dinheiro e é o certo para investir melhor, né, para fazer melhor, fazer uma carteira mais estratégica, mas errar muito menos com quem sabe. Então, muitas vezes vale a pena você ter uma boa assessoria, né, pessoal? Não aquele, infelizmente, tem muito agente autônomo, escritórios que enganam vocês, colocam taxas embutidas, enfim, e que vocês se perdem. Então, pessoal, hoje eu vou falar da assessoria Casa Capital, é uma das melhores assessorias, tá entre os top 3 escritórios aí do BTG Pactual. É uma assessoria onde você vai ter todos os dias eles mandam ali os investimentos, eu toda hora tô olhando ali, eles mandam investimentos, explicam o porquê, você vai ter uma assessoria de como ter um investimento bom na renda fixa, como dividir a sua carteira, né? E vai trabalhar, vai usar seu tempo para ganhar dinheiro. Vou deixar aqui embaixo um link para vocês terem contato direto lá com os assessores, tá bom? Para cuidar bem do seu dinheiro. Gustavo, eu acho que o mais importante, e eu queria que você falasse para as pessoas, é o que aconteceu com você recentemente, né? A gente sabe que você teve aí um problema de saúde. Eu queria que você comentasse o que houve, para que as pessoas entendam, e o que você tirou de lição disso. Tá, bom, legal. Eu vou até corrigir a sua pergunta, porque não foi recentemente, né? Neste ano, começo de 2025, eu passei por um transplante renal. Recebi um rim da Adriana, da minha esposa. Quem me segue nas redes conhece bem a Adriana. Mas não foi uma situação pela qual eu passei em 2025. Na verdade, foi no ano 2000, quando eu descobri, a família descobriu que meu pai precisava de um transplante. Foi uma situação não prevista. Naquela época, não era comum. Quem estava lá nos seus 40, 50 anos, fazer um acompanhamento por nefrologista, por exemplo, hoje é comum, né? A gente faz exame com clínico geral, mas 2, 3 especialistas vão acompanhar os dados. Meu pai descobriu muito em cima da hora que o rim dele estava perdendo função, precisava de um transplante. O meu primeiro desejo, o primeiro impulso foi doar para o meu pai, o que me fez muito feliz naquele momento. Puxa, que bom que eu sou ex-atleta, estou saudável, né? Posso ajudar meu pai. E aí fui fazer exames e o resultado dos exames mostraram que eu não poderia doar para o meu pai porque eu tinha o mesmo problema que ele, que eu tinha herdado dele. Que era doença renal policística, uma doença que até uma parcela considerável da população tem, mas que se desenvolve de formas diferentes em diferentes pessoas. E para o meu pai, por volta dos 50 anos, na verdade foi aos 57 que ele descobriu o problema, já estava uma situação grave. E naquele momento... Quando eu fiz os exames, primeira notícia do médico é que eu não poderia doar para o meu pai. Segunda notícia é que eu tinha que me preparar para uma vida mais curta, o que gerou uma certa confusão nas ideias naquele momento. Estava na consulta junto com a Adriana. A gente fica triste, assustado, A Adriana nem esposa era ainda. Nós casamos em 2002. Então, no ano 2000, ela me acompanhando numa consulta, ouviu o médico falar que a primeira consequência daquela notícia é que eu tinha que esperar uma vida mais curta que o normal, mais curta que o padrão. O que já doeu bastante. Os olhos dela encheram de lágrimas, foi difícil aquela notícia. E ele complementou na sequência que, por ser uma doença genética, por eu ter dado meu pai, tinha uma boa chance de eu passar para meus filhos. Então, a recomendação é que a gente não tivesse filhos. Se resolvesse adotar, se resolvesse não ter, enfim, a gente decidia o que fazer com essa informação, mas foi uma recomendação.
E foi muito louco isso, porque no primeiro momento foi uma dor muito grande. Num segundo momento, aquilo mexeu com minhas escolhas. Eu comecei a modelar minha carteira, minha carreira no sentido de, puxa, deixa eu fazer escolhas cuidadosas, porque se eu for viver pouco, eu tenho que preparar um colchão para minha esposa, para minha família. Vai que eu tenha filhos que sejam adotivos, talvez. Aliás, é curioso porque a Adriana é filha adotiva, então não seria um problema para nós adotar filhos naquele momento, a partir daquele momento. Só que chegou o momento de eu fazer meu transplante, a gente ficou sabendo disso ano passado, 2024, e naquele momento que eu já me preparava, que o médico falou, olha, pela evolução dos exames, chegou a hora. Se a gente atrasar mais um pouquinho, vai perder qualidade de vida, então é um momento bom. A Adriana fez os exames, se mostrou compatível. Foi uma alegria muito grande naquele momento, ó, fico até emocionado em lembrar, mas decidimos marcar para o fim do ano passado. A cirurgia acabou acontecendo, na verdade foram 4 cirurgias. Eu implantei um catéter no começo de dezembro, no dia 10 de dezembro eu tirei meus rins, porque eu não tinha espaço para colocar, mas, talvez as pessoas não saibam, mas transplante renal não é tirar um e colocar outro, né? A gente preserva o antigo e coloca um terceiro mais para frente. Eu não tinha espaço, meus rins estavam tão grandes, tantos cistos que eu não tinha onde colocar. Aí falou, nós vamos tirar, esperar o corpo acomodar e um mês depois você vai receber o rim da Adriana. Então, eu fiquei um mês numa situação curiosa, sem fazer xixi. Eu tinha que fazer hemodiálise a cada 2 dias para tirar o líquido que acumulava no meu corpo. Mas foi um período de muita reflexão e naquele período ficou claro para mim que tudo que eu fiz nos 25 anos anteriores teve muito a ver com aquela notícia que dizia que ia viver pouco. Porque com medo de deixar minha futura esposa na mão, eu comecei a ser super produtivo no trabalho. Eu comecei a organizar o resultado do trabalho para começar a formar um pé de meia. Comecei a compartilhar aquilo com meus alunos e os alunos queriam saber mais. A gente começou a modelar um método que hoje é um método bem constituído, está no meu curso online. Mas é interessante perceber que o que seria um momento de dor foi um momento que me levou a tomar cuidados exagerados com o meu planejamento financeiro, com a minha carreira, que culminou na independência financeira precoce e que me levou a levar isso adiante através de livros, cursos, que o que as pessoas conhecem do meu trabalho, na verdade, não era sabido, que tinha muito a ver com uma notícia muito ruim na minha vida. E aí, respondendo a sua pergunta, né, como é que foi passar por esse momento? Foi tranquilo. Por quê? O médico dizia, já nos exames anteriores, que felizmente eu era muito saudável, felizmente eu segui a recomendação de comer pouca proteína, pouco sal, bastante água. Eu estava com o corpo muito bem preparado para um transplante renal, que era pouco comum. Que as pessoas, quando chegam nessa situação, ou estão obesas, ou têm algum tipo de comorbidade, a pessoa é diabética, a pessoa é cardíaca. Falou, não, pô, você ainda é jovem, tá bem, tudo deve correr bem se você seguir o protocolo de recuperação. E, sinceramente, qual foi a experiência? Eu fui para o hospital, na hora que eu tomei uma anestesia, eu dormi, abri o olho, me vi cheio de mangueirinha ligada no corpo, levantei o lençol, um monte de cicatriz aqui. Não foi algo que eu percebi. Teve uma pequena fase desconfortável, que é aquele momento que você está com dor, toma remédio, depois tem que tirar os drenos, mas eu diria que 15 dias depois da cirurgia, eu estava seguindo a recomendação de descansar em casa, evitar trabalho, e ali foi um período muito introspectivo, de muita reflexão, de refazer minha agenda para que eu mantivesse hábitos que me levaram a ter um transplante tranquilo. Então, se eu praticava exercícios, plano número 1 é manter os exercícios. Se eu conseguir me alimentar com pouco sal, o que é um privilégio, a gente acaba conhecendo sabores diferentes da comida, eu continuei comendo com, não 0 sal, mas menos sal do que é o padrão. Então, estou tomando cuidados para manter, porque agora tem uma responsabilidade dobrada, né? Se eu fizer uma coisa errada, a consequência não é minha. Eu tenho um pedacinho da Adriana dentro de mim e eu tenho que cuidar muito bem da pessoa que eu amo, porque é o segundo órgão que ela me doa, né? Ela doou o coração quando a gente começou a namorar e agora o rim, que segundo os médicos, pode dar uma sobrevida de pelo menos 50 anos se eu cuidar direitinho e não cometer nenhuma bobagem em relação a esse presente que a Adri me deu.